Amém, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito que o verdadeiro amor, ele muda as nossas prioridades. O amor verdadeiro muda as nossas prioridades. Eu quero começar lendo com vocês um texto super famoso, que vocês, com 2 meses de cristianismo, já leram pelo menos 10 vezes, mas nós vamos ler ele com outro ponto de vista. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 até o verso 8. Semana passada, quando o culto foi em casa, né, vocês estavam com a Bíblia de papel aí, agora deve estar mais fácil, né? Mas acompanhem com a projeção ou na Bíblia de vocês, amém? O texto diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Mas o que Paulo está dizendo aqui? A respeito do que Paulo está dizendo que tudo que ele tinha no passado, ele está desprezando e está dizendo que tudo foi esterco, tudo é refúgio para este momento. Será que é só uma vida de pecado que ele tinha? Por exemplo, eu andava na balada, na bebedice, fazendo isso, fazendo aquilo, então essas coisas que eram boas para mim, agora não servem mais de nada. Será que é só isso que ele está falando? Ou será que ele está englobando algo muito além disso? Bom, a resposta vem até mesmo no final do verso 8, que ele fala assim: por causa, perdi todas as coisas. Mas vamos ler alguns versículos para trás. Vamos no verso 4. Filipenses 3, verso 4. Volta um pouquinho. Vamos ver o contexto que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo aqui que Paulo, né, talvez ele tinha pessoas que deviam favores para ele, ou ele conhecia pessoas de alto escalão que poderiam favorecê-lo em várias coisas. E de fato poderia ser mesmo, porque Paulo, ele era um homem com muito requinte, ele era um homem com muito poder, né? Então, geralmente quem tem poder conhece pessoas que têm poder, e um ajuda o outro. Então, Paulo, ele dizia assim: eu confiava nas pessoas, eu tinha uma confiança na carne. Mas ele continua falando, ele vai entrar falando dele agora. Ele fala assim: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, é verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quer dizer, ele está dizendo assim: eu tinha pessoas que me poderiam dar favores, mas além disso, ele está dizendo assim: eu tinha uma história. Eu, né, no caso dele, está dizendo, fui circuncidado no 8º dia. Eu era um verdadeiro hebreu. E de hebreu, fariseu. Era a linha mais religiosa da época. Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, ele está dizendo assim: o meu pai era pastor, o pai dele era pastor. O pai do pai dele era... Eu vim de uma geração de pessoas que têm uma história. Por exemplo, os meus pais, eles não são convertidos a Cristo, por mais que eles creem em Deus, por assim dizer, né? O Gustavo, por exemplo, meu filho, ele é filho de um pai cristão e é neto de uma avó cristã. Então, o Gustavo, ele é a 3ª geração. Será que tem alguém aqui com pelo menos 3 gerações de cristianismo aqui hoje? Tem alguém com 4 gerações de cristianismo? 5 gerações de cristianismo aqui? Seu tataravô era cristão? 6 gerações de cristianismo? Eu vou dizer que é muito difícil você encontrar alguém com muitas gerações. E é o que Paulo está dizendo. Ele fala assim: eu sou filho de gerações de hebreus que serviam a Deus, né? E ele fala assim: e dessas gerações eu era fariseu. De todas as linhas hebraicas, o farisaísmo, né, era a linha mais severa de seguir a lei. Eles tinham muitas leis. E ele continua dizendo no verso 6:
Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quer dizer, ele fala assim, eu era fariseu, minha única mancada foi que eu persegui a igreja. Né? Aí ele continua, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo assim, eu, como fariseu, era irrepreensível na lei. Ele está dizendo assim, você podia olhar para a minha vida, você não ia ver um erro diante de toda a lei. Então você imagina quem era Paulo. Paulo, ele vinha de uma família de gerações que seguiam a Deus da maneira deles, por assim dizer, seguiam a lei. Ele era um homem de alto escalão, ele tinha pessoas de alto escalão que deviam favores para ele. Então ele tinha um histórico de vida que era invejável e admirável para todo mundo. Aí então ele entra no verso 7, que nós lemos, né? Que ele fala assim, então tudo isso para mim era lucro, era alegria para mim. Tudo que eu tinha era o meu currículo, era algo que me vendia. Porém, no dia que eu conheci a Cristo, eu percebi que tudo isso não valia de nada. De nada. Eu considero como esterco, como adubo, como cocô, tudo que eu vivi depois que eu conheci a Cristo. Vou dizer para vocês que você abrir mão de toda uma história, de toda uma riqueza, de tudo favores que você poderia ter, por conta de algo, de alguém, no caso de Cristo, aqui não é algo simples, gente. Não é algo simples. É algo realmente extremamente difícil. Amém? Quer dizer, ou seja, Paulo fazia tudo que era certo, né? Tudo que ele vivia uma vida seguindo tudo aquilo que ele acreditava que era certo. Ele vinha de uma família que seguiam a mesma maneira de viver. Ele tinha toda uma história, amém? Mas ele chegou um momento que ele decidiu que ele viu que tudo aquilo não era nada. Na hora que ele conheceu a Jesus, começou a nascer nele um amor, que ele viu que nada daquilo que ele vivia de religiosidade competia com o amor de Cristo. E nós vamos estudar isso hoje. Agora, vou dar uma pausa no que eu disse. Está com muito eco no microfone aí, gente? Tá bom? Então, tá bom. Vamos pensar o seguinte. Hoje, nós estamos no mês de julho, finalzinho do mês de julho. Então, estamos para começar agosto. De agosto para dezembro, nós temos 5 meses, é isso? 5 meses, gente? Minha matemática, eu sou só engenheiro de segunda a sexta. Depois eu já esqueço tudo. Né? Então, nós temos 5 meses. Imagina que hoje, você decide assim na sua vida. Daqui até o final do ano, eu quero me aproximar de Deus de uma maneira que eu nunca fiz em toda a minha vida. Eu quero me aproximar de Deus. Então, eu vou ler a Bíblia daqui até o final do ano 3 vezes inteira. Eu vou ler a Bíblia 3 vezes daqui até o final do ano. Eu vou orar 7 dias na semana, 5 vezes por dia. Eu vou fazer jejum todos os dias, porque este ano é um ano que eu quero estar com Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero fazer o melhor que eu posso, porque eu quero Deus comigo, eu quero resposta, eu quero ter intimidade. Você decide assim, eu quero mais de Deus. Tudo bem, aí você passa esse ano e por um milagre divino você consegue completar tudo. Você lê a Bíblia 3 vezes, você jejua todos os dias, ora todos os dias, você faz de tudo. Aí acabou o ano, você está assim, caramba, minha performance cristã está, estou arrebentando. Fiz demais esse ano. Não perdi um culto, não perdi uma célula, não perdi um estudo bíblico. Li a Bíblia de madrugada, cansado eu fazia. Aí vira o ano, aí um dia você vem para o culto. Né? Acabou o ano, você entra aqui na igreja, e aí vem para um culto. Aí você está aqui orando, aí tem o louvor aqui está tocando, aí de repente, sem mais nem menos, né, Deus aperta o botão modo glória do alto, e aquele louvor que você estava ouvindo te faz chorar do nada. Sabe aquele momento que o culto entra no modo glória?
que você fala, por que eu estou chorando? Você não sabe mais, aí começa a descer a lágrima, e Deus começa a mandar uma unção no meio da igreja. E no meio dessa unção, Deus, Ele traz uma palavra para a igreja, dizendo assim, que a igreja precisa se arrepender. Ele fala assim, igreja do Senhor, é chegado o tempo de vocês se arrependerem. Aí você pensa, poxa, Senhor, isso não é para mim não, você fica indignado com Deus. Você fala, eu li a Bíblia 3 vezes em 5 meses, tem gente que não lê a Bíblia inteira na vida inteira. Eu li 3 vezes em 5 meses, eu jejuei, eu orei, eu busquei a Deus, eu fiz de tudo, como assim eu tenho que me arrepender agora? Né? Então Deus, Ele fala no seu coração, exatamente assim, realmente, você fez isso. Só que você, por exemplo, quando lia a Bíblia, você lia cansado de madrugada, sem prestar atenção no que estava lendo, porque simplesmente você queria completar uma meta de leitura, que você colocou para você. Você orava aquela oração sem unção, sem vontade, simplesmente para dizer que você estava orando. Então, realmente, a sua performance cristã melhorou. Só que em nenhum momento, nesses 5 meses, o seu coração se aproximou mais de mim. Porque você fez apenas por fazer. E nunca por me buscar. Estão entendendo? Em Isaías, capítulo 29, verso 13, diz assim. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. O próprio Jesus diz em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu falei para vocês, o primeiro texto que eu estava lendo, eu li para vocês dizendo que Paulo, ele está falando a seu respeito. Ele está dizendo todo o histórico da vida dele. E no momento que ele encontrou a Jesus, tudo o que ele fez antes, ele considerou como nada. Por quê? Porque ele fez apenas para cumprir uma ordem, para cumprir uma lei, para cumprir uma regra. Nunca foi de verdade. Nunca foi de coração. E no momento que ele percebeu que ele tinha que fazer de coração, e que o coração era o que Deus buscava, então ele falou, perdi todo o tempo da minha vida. É a mesma coisa, se nós começarmos a, por exemplo, estar na igreja, simplesmente porque tem que estar na igreja, ir num culto, né, ou ir numa célula, ou ir num estudo bíblico, ou qualquer coisa, simplesmente porque tem que estar ali, estamos apenas cumprindo uma regra de vida, uma regra, entre aspas, cristã, mas não é isso que Deus tem procurado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Tem um dado momento que os filisteus, eles estão em guerra com o povo hebreu. Existe uma batalha que está acontecendo contra o povo hebreu, os filisteus contra os hebreus. E os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus, os hebreus, eles vencem a guerra, eles vencem aquela batalha. E os hebreus voltam para casa derrotados. E então, o que eles falam? Não, amanhã nós vamos voltar para a batalha, mas dessa vez nós vamos levar a Arca da Aliança para o meio da batalha. Por quê? Porque a Arca da Aliança, até aquele dado momento, era a arca que Deus havia dado como instrução a Moisés, que a presença de Deus habitava naquela arca. Então, o que eles disseram? Se nós levarmos essa arca para a batalha, então nós venceremos. Aí começa o texto em 1 Samuel, capítulo 4, verso do 4 a 11. Fala assim, quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Imagina, eles começaram a entrar em batalha, e os filisteus vindo, e os hebreus vindo. Mas quando os hebreus entraram e trouxeram a arca, todo o exército começou a gritar tão alto que o chão parecia um terremoto. Começou a tremer, eles vibravam, eles adoravam, eles louvavam. Né? E os filisteus, verso 5, os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram,
O que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam então que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses com D minúsculos poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas do deserto. Quer dizer, eles sabiam, de certa maneira, quem era o que os hebreus serviam. Na hora que eles viram que a presença teórica de Deus estava ali, e eles ficaram com medo, né? E aí continua assim, verso 9: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofani e Finéias, morreram. Por que isso aconteceu? Se a arca de Deus, que representava a presença de Deus, estava lá com eles, por que os inimigos derrotaram e ainda roubaram a arca de Deus? Por que isso aconteceu? Simples. Porque eles transformaram a presença de Deus como num amuleto de sorte. Nunca foi de coração. É a mesma coisa que você disser assim: o inimigo não me toca, porque eu sou cristão, sou filho de Deus. Amém. Isso é uma verdade se você anda no caminho de Deus. Se você não anda com Deus, não adianta você apenas dizer que você é, porque a presença dele não habita com você. Estão entendendo? Nós não podemos fazer da presença de Deus um amuleto de sorte. E foi o que naquele momento o povo hebreu, o povo escolhido fez. Simplesmente, vamos levar isso lá, não é? Vamos fazer isso, porque eles vão ser derrotados. Mas não foram, porque a presença precisava estar naquele momento. É mais ou menos dessa maneira que Deus, ele manda uma carta através do apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos, em Apocalipse, para a igreja de Éfeso. Observem, Apocalipse capítulo 2, do 2 ao 5. Apocalipse 2, do 2 ao 5. Olha o que Deus diz aqui, escrevendo a carta, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quer dizer, ele está dizendo assim para a igreja: igreja, você é uma igreja próspera. Você é uma igreja que trabalha. Igreja, você está crescendo. Eu sei que vocês fazem o seu melhor. Eu vejo o resultado, eu vejo os números crescendo, eu vejo as células acontecendo, eu vejo um louvor maravilhoso, eu vejo uma palavra maravilhosa, eu vejo grandes coisas que cada um de vocês está fazendo. Eu estou vendo isso. E ele continua: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Quer dizer, Deus está dando um elogio para a igreja. Ele está dizendo assim: eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo que cada domingo vocês estão aqui, chegam no horário, fazem as suas coisas, fazem oração de intercessão, trazem uma palavra, fazem um louvor, oram, vocês fazem um monte de coisa, vocês têm um temor a mim, vocês não toleram a maldade. Eu estou vendo tudo isso. Quer dizer, se acabasse aqui seria bom, mas Deus, ele continua, ele fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Quer dizer, vocês estão prosperando, estão trabalhando, estão fazendo, estão lendo a Bíblia, estão jejuando, estão buscando. Só que vocês perderam o amor. Vocês não estão fazendo isso por amor. Não estão fazendo isso de coração, não é de coração. Se não é de coração, não vale. Se não é de coração, não tem agrado algum. Né? E ele fala assim: lembrem-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quantos estão entendendo? Quer dizer, ele está dizendo assim: não adianta fazer tudo. Se o seu coração está longe de mim,
se não é de verdade, se não é de coração, se não é de prazer. Então, lembra do tempo, em algum momento da sua vida, que você fez de coração. E volte para aquele momento, para que você faça de coração. Não é a quantidade, não é a qualidade, mas é o amor. Estão entendendo o que a igreja está dizendo aqui? Então, e isso, queridos, isso vai para mais exemplos. Mas eu estava escutando um testemunho de um pastor, que estava comentando a respeito de uma família. Ele estava dizendo, eu acho que corresponde muito com o que estamos lendo aqui. Diz que esse pastor, no começo do ministério dele, foi chamado por uma família, para o marido, né, na família, porque o marido estava com um problema com a esposa. Aí ele chega lá para atender o casal, e aí ele chega na casa e pergunta para o marido, mas o que aconteceu, né? Ele fala assim, essa mulher é louca. Começou bem a conversa, né? Já chamou a mulher de louca, né? Tudo bem que Jó chamou ela de louca, e Jó tinha razão, né? Mas, enfim, né? Mas ele fala assim, mas calma, por que ela é louca? Olha, somos casados há 20 anos, ele contou. Somos casados há 20 anos. E há 20 anos ela pede para mim ir com ela no mercado. Ele fala assim, eu odeio o mercado, eu odeio fazer compra. Eu adoro ir no mercado, gente, eu gosto muito. Mas tem homem que não gosta. Ele fala assim, eu odeio ir no mercado. Agora, semana passada, eu fui com ela no mercado, sabe o que ela me disse? Que nunca mais quer que eu vou com ela no mercado. Eu falei, aí a gente brigou. Daí o pastor parou e falou, peraí, vamos escutar, peraí, beleza. Agora. E disse que enquanto ele falava, a mulher só com o dedinho aqui, né? Tipo, minha vez, né? Ele falou assim, calma, espera ele terminar que você fala. Aí quando ele terminou, ele falou, bom, vamos escutar a sua esposa. Diz que a esposa falou assim, olha, eu nunca quis que ele fosse comigo no mercado. Diz que o homem quase endemoniou, gente, quando ela falou isso. Diz que ele falou assim, do quê? Como assim? Eu tinha aqui fulano, começou a falar o nome de todos os filhos, fulano, ciclano, beltrano, vocês são testemunhas, sua mãe sempre quis não sei o que e tal. Aí o pastor falou assim, peraí, deixa ela se explicar, mas explica, por que você está falando isso? E aí ela falou assim, eu nunca quis que ele fosse comigo do jeito que ele foi. Ele foi comigo no mercado com cara feia, controlando o que eu estava pegando, olhando o preço de tudo, olhando o relógio, falando que não gostava de estar ali. Então, eu queria que ele fosse comigo, mas com vontade de ir comigo, não porque eu pedi para ele ir. Quando você entender? E aí o pastor falou, então tá certo. É a mesma coisa a Deus. Quando Deus pede que nós façamos as coisas, Deus não quer que eu e você façamos porque Ele pediu para você fazer simplesmente, sem você fazer com vontade nenhuma. Ele quer que nós tenhamos vontade de fazer. E nós vamos entender isso durante o culto. Estão entendendo? Né? Então, quer dizer, embora o que eu vou falar na sequência, eu já preguei isso em outros cultos, mas só para contextualizar o que eu estou dizendo aqui também, em Atos, capítulo 17, do verso 26 ao 27, diz assim, aqui vai trazer a explicação por que você foi criado, por que Deus te fez. Né? Lembrando aqui que Paulo estava pregando para Atenas, na Grécia, que era onde o berço de toda a filosofia, que até hoje, toda a filosofia até hoje, as atuais, continuam estudando Sócrates e toda aquela galera que ficam procurando, né? Quem sou, onde estou, para onde vou e tal. Mas aqui, Paulo vai trazer essa resposta do quem eu sou. Ele diz assim, ou para que fui criado, né? Fala assim, Paulo dizendo, né? Verso 26, de um só ele fez todos os povos, quer dizer, está falando de Adão aqui, né? Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Quer dizer, Deus criou o homem para que o homem o buscasse. E ele continua falando aqui, né, que talvez tateando, né, gente, quem que tateia as coisas, né? Quem não é cego, não consegue enxergar, né? Ontem deu um tornado pela região daqui, né? Na minha casa não aconteceu nada, espero que na de vocês também não, mas a Adriana estava comentando que na casa da filha dela caiu poste elétrico, estão sem força, um monte de coisa, né? Se der um blackout na sua casa hoje, a geração nova, na hora, vai pegar o celular e já vai acender a lanterninha. Mas na minha época, a gente tinha que procurar a gaveta da vela, né?
Você tinha que procurar onde que estava a vela para você poder acender, né? Mas tateando, você encontra. Agora, por quê? Deus está, entre aspas, para quem não o conhece, escondido. Só que Deus, ele quer ser achado. É aquele escondido que nem quando você brinca de esconde-esconde com seu filho de 3 anos, você coloca só um travesseiro na sua cara e todo o seu corpo está para fora, porque você quer que ele te ache, né? Quer dizer, é mais ou menos assim. Em Jeremias 29:14 diz assim: e serei achado de vós. Vou parar só aqui. E serei achado de vós. Em Jeremias 29:13, um versículo antes, diz assim: como que você acha Deus, né? Deus quer que você o ache. Como? E buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Então, entenda, Deus, Ele não quer que eu e você façamos as coisas se não for de coração. E como que nós encontramos? Quando você o busca de coração. Como que Paulo encontrou Jesus? Por que Paulo transformou a vida dele? Porque Paulo encontrou Jesus de coração, ele aceitou de coração. Ele entendeu de todo o coração dele. E é desta maneira, em todas as coisas que Deus ele pede, desde as mais difíceis para nós, Deus sempre vai procurar avaliar a pessoa que o busca. Por exemplo, quando nós falamos dízimos e ofertas, que é um assunto às vezes polêmico, nós vemos lá em Gênesis, por exemplo, quando Abel e Caim entregam a oferta, Deus, ele fala assim, né, que Deus viu graça em Abel e sua oferta, porém, em Caim e sua oferta, Deus não viu graça. Percebam, primeiro o ofertante, depois o que entregou. Em Malaquias 1, também diz assim, será que quando vocês trouxerem a ofertas, Deus achará graça em vós? Quer dizer, entende? Não é o que você entrega, mas é você. E entenda também a oferta com qualquer coisa que você oferte. Quando você está no louvor tocando uma música aqui no altar, ou aí embaixo louvando, você está entregando uma oferta de adoração. E a questão não é se você canta bem ou mal, mas a questão é o seu coração que entrega. Ele entrega de verdade. E é este coração que Deus tem buscado. Amém? A palavra de Deus diz assim, que Deus está sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, aprenda isso. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Porque a adoração qualquer um pode entregar, mas a verdadeira adoração, ela vem de dentro de você. Estão me entendendo? Amém? Um outro exemplo, quando o povo estava preso, né, escravo no Egito, e começou então a vir as pragas, né, e através de Moisés liderava e vinham as pragas, e todas as vezes, ou algumas vezes que Moisés ia falar com o faraó, né, Deus mandava Moisés falar assim: deixa o meu povo ir para que me adorem. Para que me adorem. Porque eles estavam, né, o faraó ele tinha colocado uma carga excessiva de trabalho nos hebreus presos, porque na verdade, antes deles serem escravos, todos os hebreus, né, eles adoravam a Deus, eles sempre estavam em adoração, buscando e louvando a Deus por tudo. Até um dado momento que isso incomoda o coração de um dos faraós, ele fala: não, por que esses caras querem adorar toda hora? Vamos começar a encher eles de trabalho, para eles pararem de adorar esse Deus deles aí, porque os egípcios tinham outros deuses, né? E então eles colocam todo o jugo de escravidão, para que na escravidão eles não adorassem. Era como se fosse uma distração. Vamos colocar a escravidão que vai virar uma distração, para que eles não mais adorem, né? Mas eles queriam adorar. Agora, a questão de distração é o que muitas vezes rouba o nosso coração, de adorarmos de coração. São as distrações. Tem uma parábola de Jesus, gente, que eu nunca tinha olhado com o viés que eu vou apresentar para vocês hoje, que ele fala a respeito de distração.
Só que as distrações que Jesus vai dar o exemplo, que eu já vou ler, vai concordar comigo que nenhuma delas é uma distração boba. Todas têm uma legitimidade. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 14, verso 16 ao verso 20, Jesus está falando uma parábola, né? Na verdade, Jesus está falando uma parábola a respeito de que Deus, ele tem chamado as pessoas para o seu reino. Deus tem chamado as pessoas para o céu, só que as pessoas têm dado desculpas para não ir para este lugar. Então, Jesus ele vai dar exemplos do que roubam as pessoas. Ele diz assim no verso 16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, né, e convidou muitas pessoas. Aqui está falando, né, de Deus preparando a casa, né? Isso é uma metáfora, mas está falando de Deus preparando o céu e convidando as pessoas. Verso 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: vejam, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Então, percebam. Gente, eu já tenho, sei lá, pelo menos aí uns 20 e poucos anos de cristianismo na minha vida. Eu nunca escutei na igreja uma pessoa dizer assim: gente, comprei uma casa, tá amarrado, que absurdo essa casa. Comprar uma casa é bênção, né? Você ter a sua casa própria, ainda mais no Brasil, que talvez é um pouco mais difícil, é uma bênção. É uma bênção quando você entra no financiamento da Caixa e quando você sai dele, né? É uma bênção. Amém? Agora, aqui Jesus está dizendo assim, uma pessoa, ele comprou uma casa e ele falou assim: desculpa, não posso ir porque eu comprei uma casa. Eu quero desfrutar da minha casa. É uma desculpa genuína aos olhos humanos, correto? Não é uma coisa, tipo assim, ele não está dizendo, não vou para assistir Domingão do Faustão. Ele está dizendo, não vou porque comprei uma casa. Aí Jesus continua, mas eles começaram, verso 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Quer dizer, naquele momento, né, juntas de bois, eles amarravam aqueles negócios nos bois para abrir, né, buracos, né, na terra para poder plantar. Então, se eles tinham mais animais, significava que eles iam plantar mais, eles iam colher mais e a sua renda ia aumentar. E ele está dando uma desculpa, dizendo assim: desculpa, eu não vou porque acabei de comprar 5 juntas, eu tenho que experimentar essas juntas de bois. E no final ele diz assim: outro ainda disse: eu acabei de me casar, eu não posso ir. Percebam, olha as desculpas que Jesus colocou. Nenhuma delas é uma desculpa ruim. Todas são desculpas boas. Só que entendam, independente da desculpa, todas aquelas pessoas deixaram de entrar, porque tinham uma desculpa. Sempre teremos uma desculpa para negociar o seu coração. Sempre você vai ter um trabalho para fazer. Sempre você vai ter um filho para olhar. Sempre você vai ter uma pessoa doente para atender. E não me entendam que eu estou sendo sem coração e dizendo que não tem que fazer. Mas eu estou dizendo que tudo aquilo que colocarmos na frente de Deus torna-se desculpa. Uma coisa é um momento. Outra coisa é usar desculpa para o resto da sua vida. Mas, isso é um exemplo. Agora, vamos ver um outro exemplo mais conhecido de vocês. Jesus ele vai visitar a casa de Marta e Maria, não é? Num dado momento, logo depois que Lázaro havia ressuscitado. Jesus vai lá visitar a casa de Marta e Maria. Agora, todo mundo que já conhece essa história sabe que Marta, né, ela fica limpando a casa, enquanto Maria, ela fica ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E todo mundo condena Marta, né? Até mesmo Jesus ele vai falar isso aqui. Mas vamos lá, gente, antes de eu ler a história aqui. Você que é mulher aí, principalmente, né? Mas quando você recebe alguém na sua casa, ou sabe que a pessoa vai estar lá, você com certeza limpa a sua casa. Com certeza. Né? Você pega o seu marido ali, vai lá cortar grama, vai não sei o quê. Seu marido nem queria fazer isso.
Mas ele tem que fazer. Nossa, deixa eu ver a geladeira, deixa eu ver que está faltando alguma coisa. Meu Deus, varre essa frente aqui, essas ervas daninhas que está aqui. Olha essa teia de aranha, você vai limpar a sua casa. Aí você compra lá o fabuloso, passa ali no chão todo, né? Enfim, você faz um monte de coisa. Agora você imagina receber Jesus Cristo na sua casa. Jesus Cristo vai te visitar hoje na sua casa. Você imagina, se um amigo seu vai visitar, você já limpa a casa, se Jesus vai, você vai passar, você vai pintar a casa. Você vai fazer um mortgage de uma casa maior, só para aquele dia, depois você devolve no banco. Você vai fazer alguma coisa, porque Jesus está indo visitar você. Esse era o coração de Marta ali. Mas vamos ler o texto. Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, vai dizer assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Então você imagina, Marta estava arrebentando limpando a casa. Maria ali sentadinha e Jesus falando. Aí Marta, ela tem certeza que Jesus vai dar um pushback ali em Maria. Fala: Senhor, desculpa interromper aí. Não te incomoda eu estar aqui ralando, arrebentando, fazendo um monte de coisa aqui para ter um jantar agradável? Enquanto a minha irmã está sentada aí, sem fazer nada. Marta foi na certeza que Jesus ia falar: não, realmente, Maria, você está tirando onda, né, cara? Vamos levantar aí. Mas Jesus não. Olha o que Jesus, ele fala. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Se eu não me engano, Jesus repete o nome de uma pessoa 2 vezes, entre 7 a 8 vezes, para 7 a 8 pessoas diferentes. E todas as vezes que Jesus repete isso nos textos, é porque vem alguma coisa. Eu tenho certeza, na hora que ele falou assim para ela: Marta, Marta. Marta já deve ter gelado dos pés à cabeça. Aí Jesus continua: Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A preocupação de limpar a casa era importante. A preocupação de comprar uma casa, experimentar a casa, é importante. A preocupação de um casamento é importante. Só que tem coisas que ela não pode ter uma importância maior do que o Senhor. Agora, talvez, nesse momento que eu estou na ministração, você comece a entender qual foi o sentimento de Paulo quando ele declarou que tudo que ele tinha antes não valeu de nada. Porque mudou a importância dele. Mudou o que era importante para ele. Não estou dizendo que Paulo de repente virou um sem educação, que Paulo virou um largado, que Paulo deixou de ler a Torá, porque os fariseus liam, enfim. Não estou dizendo que ele deixou de fazer algumas coisas que ele fazia antes, mas de repente virou a chave na vida dele. E ele entendeu que tinham coisas que eram mais importantes. É mais importante do que você reclamar. É mais importante, é engraçado, A gente coloca tantas desculpas hoje para não fazer a obra, eu acho que a maior desculpa nossa, e eu vou me incluir nessa em alguns momentos, é que nós falamos assim: eu não tenho tempo. Meu filho me consome demais, meu trabalho me consome demais, Agora eu fico pensando o apóstolo Pedro. Eu gosto de Pedro, gente. Quem gosta de Pedro aqui? Mas eu gosto de Pedro, Eu fico imaginando Pedro, porque Pedro era um cara que se indignava assim, ele era rápido. Imagina Pedro olhando lá no alto do céu, pensando assim: esses caras estão reclamando de não ter tempo. Tem um momento da história de Pedro, quando Deus ele vai mudar a questão, quando Deus vai clarear na mente de Pedro que
o evangelho tinha que ser pregado para todo mundo, não só para os judeus, e sim para os gentios, diz que Deus fala com um homem chamado Cornélio. Não sei se você lembra dessa história. Deus fala com um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano, ele não era nem judeu. E Deus fala com Pedro, fala assim: ó, Pedro, você vai receber uma pessoa assim assado, você vai ter que ir lá pregar na casa dele. Diz que quando Cornélio manda os homens até a casa de Pedro, era uma caminhada, acho que era de 40 quilômetros. Eles demoraram 2 dias andando a pé até chegar na casa de Pedro. E quando Pedro recebe, eles demoram mais 2 dias para voltar. 40 quilômetros, 2 dias. Se a gente pegar um avião ainda hoje, né, a gente chega até o final dos Estados Unidos. E olha quantas distâncias a gente consegue hoje. A tecnologia, você pega o telefone, você fala, né? Tem um momento que eu acho engraçado, que Pedro chega na casa dos irmãos dele, ou do irmão, não sei, ele fala assim: eu estou com fome. Aí os irmãos falam assim: nós vamos preparar uma comida então. Aí Pedro fala assim: então eu vou orar. Por quê? Preparar a comida não era que nem hoje. Ele tinha que pegar um animal, matar o animal, tirar a pele do animal, cortar toda a carne do animal, salgar, acender a fogueira. Ia demorar horas até fazer a comida. Olha a facilidade que a gente tem hoje. Eu fico imaginando, às vezes, quando a gente chegar no reino de Deus, e Deus fala assim para nós: olha, você concluiu tudo isso na sua vida, glória a Deus, mas tinha todas essas pessoas aqui que era para você ter falado, e você não fez. Por que você não fez? Deus, porque eu não tive tempo. Aí Deus vai pegar só a mídia social. Mas olha quanto tempo você gastou aqui nesse Instagram, querido. Olha quanto tempo você gastou aqui nesse Facebook. Olha quanto tempo você gastou aqui jogando esse videogame. Por que você não fez? Entende? Então nós colocamos desculpas e desculpas. Por quê? Porque ainda nós não entendemos a prioridade. A prioridade, por mais que seja importante o nosso trabalho, as coisas, mas ela não pode ser a maior prioridade da sua vida. A maior prioridade da minha e da sua vida tem que ser o nosso Senhor. Amém? Tem que ser o nosso Senhor. Amém? Então, muitos de nós perdemos o foco. Ou nós não fazemos de coração. Não fazemos de verdade. Eu dei o exemplo da pessoa que quer ler a Bíblia em 5 meses e tal, não sei o que. A gente pode fazer isso. Estou focado, vou fazer o meu melhor. Só que não adianta também estar focado e não ser de coração. Não adianta. A palavra de Deus, quando Jesus ele é questionado a respeito dos maiores mandamentos, o mandamento que Jesus diz, ele lembra do primeiro mandamento, né? Que ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Quem lembra desse? Ame a Deus acima de todas as coisas. Eu vou dizer que isso, ele é mais que um mandamento, é uma regra. É algo, assim, primordial. Agora, existem maneiras como você cumpre uma regra. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz assim: maridos, amem suas esposas, assim como Jesus amou a sua igreja, não é? Vou pegar esse exemplo para judiar dos maridos aqui agora, né? Agora você imagina, então eu tenho o mandamento de amar minha esposa. Aí todo dia que eu acordo de manhã, a Ana Paula acorda, eu olho bem no olho dela, com aquele olhar apaixonado, eu falo assim: eu te amo. Aí na hora que eu falo isso, na hora que ela está sorrindo de volta, eu falo: tem que amar, né? Deus mandou. Tem que amar, né? Fazer o quê? Não tem escolha, tem que amar você, né? Quer dizer, se eu fizer isso, eu estou cumprindo o que Deus mandou fazer. Só que eu estou, ao mesmo tempo, transformando aquilo que Deus mandou eu fazer num peso, numa dor. Amém? Agora, entenda, a minha esposa, ela quer que eu a ame. A minha esposa, ela sabe qual é o mandamento de Deus para mim como marido. A minha esposa sabe que eu preciso ser fiel a ela. A minha esposa sabe que meu coração tem que estar com ela. Ela sabe tanto quanto eu. E ela sabe que o meu amor, ele também é condicional a Deus. E muitas vezes, no meio de uma discussão, isso pesa, né? Para você não mandar todo mundo embora para casa. Volta, mas contudo, a minha esposa espera que eu a ame, não pelo mandamento,
mas que eu a ame por minha escolha, independente do mandamento. Eu tenho certeza que as esposas vão entender bem melhor que os homens aqui isso, né? Mas é isso que ela espera de mim. É a mesma coisa daquele exemplo que eu falei para vocês, do homem com a esposa no supermercado. Amém? Quer dizer, a esposa queria que ele fosse no supermercado, mas ele foi com raiva de estar com ela. Ele não gostava de estar ali. E ela não queria que ele estivesse com ela por obrigação. Queria que estivesse com ela por prazer. Deus nos dá as leis, Deus nos dá os mandamentos. Só que em nenhum momento Ele quer que você faça por obrigação. Ele quer que você faça de coração. E quando você faz de coração, então, por mais que você sabe que é um mandamento, ou uma lei, ou é algo espiritual de Deus, você começa a ter prazer em fazer. Então não passa a ser difícil. Começa a ser uma identidade da sua vida. Tudo que eu faço, essa semana eu passei convidando umas pessoas, nós vamos fazer estudos bíblicos, né, glória a Deus, vamos retomar, né, então eu passei, chegou uma hora que não tinha nem mais saliva, de tanto áudio que eu gravei para tanta gente, que eu nem não falava mesmo ali, parecia um falso mandando mensagem. Se você receber uma mensagem minha, eu mandei de coração, amém, não foi falsidade, só estou dizendo que eu mandei muitas mensagens, tá bom? Mas eu estava ali, cada mensagem, eu mandava o áudio, eu pensava assim, Senhor, toca o coração dessa pessoa, para que se for o momento dela, para ela participar conosco, porque eu sei que o Senhor vai entregar coisa boa para ela. Por quê? Por mais que a pessoa não acredite, mas é o que eu acredito, é o que eu vivo, eu vivo por isso, né? Então é uma alegria, fazer o ministério passa a ser uma alegria, porque você faz para alguém que você ama. Essa semana eu recebi um casal na minha casa, um casal de americanos, que a gente estava nas segundas intenções no coração, assim, segundas intenções no modo bom. A gente também vai começar um estudo bíblico totalmente em inglês. Então esse casal era um casal chave, porque eles conhecem muitas pessoas. Eu queria que Deus tocasse o coração deles, para que eles abrissem a casa deles, para a gente começar a fazer lá. E eles toparam, vamos fazer lá em nome de Jesus, amém? E eu estava falando com eles a respeito do amor, né? E eu estava comentando com eles, né? Eu já comentei com a igreja, mas quando eu namorava com a Ana Paula, ela gostava de um pão de uma padaria que era muito longe, e eu pobre como eu era, só tinha uma bicicletinha, era longe pra caramba, né? Mas eu ia lá com uma alegria pegar o pão, né? Que ela gostava, só para ver a satisfação dela olhar para mim com aquele olhar e falar assim, nossa, você foi até lá por mim. Eu pensando, neguinha, porque eu quero casar com você. Você ia com todo o coração, né? Tudo bem que hoje, às vezes, ela manda ir no Kruger, eu reclamo, porque, né? Mas é brincadeira, mas é o coração, né? Então, quando você está com o seu coração amando, quando você ama, então você começa a fazer, por mais difícil que seja, por amor àquela pessoa que te pede, por amor àquela situação. Se nós, e é claro, eu não estou dizendo aqui, eu não sei qual é o seu nível de amor a Deus, e também não quero te motivar a algo devido a um louvor de fundo, ou devido ao que eu estou dizendo aqui, mas quando você encontrar esse amor genuíno, a ponto de deixar as suas coisas em segundo lugar, para sempre atender ao Rei, nesse mesmo momento, você vai começar a receber dele um amor diferente do que aquele que você já tem hoje. Aí você vai dizer assim, mas pastor, Deus então ele faz acepção de quem faz e de quem não faz, o amor dele muda? Não, a diferença não é o amor de Deus, o amor de Deus é o mesmo, amém? A diferença é que quando você faz por amor, você começa a receber mais, não porque ele te deu mais, mas porque você sente mais. Porque você sente mais, porque você está no mesmo pé. Para exemplificar isso, quando você briga com uma pessoa que você ama, você brigou com ela, você fica de cara feia ali, né? Então você para naquele momento de receber um amor. Aquela pessoa que você brigou, ela não deixou de te amar, ela te ama, só que ela está brigada com você naquele momento, ela te ama, o amor é o mesmo, só que você não consegue receber porque você brigou. Mas na hora que você faz as pazes, aí você, nem sei, mas porque já abraça, já beija de novo, já volta, você recebe aquele amor gostoso de novo, porque você está alinhado no mesmo pé,
estão entendendo o que eu quero dizer hoje, esta noite, igreja? Então, nós temos que sair neste lugar hoje, entendendo que nós não temos que fazer para Deus nada se não for de coração, nada se não for verdadeiro. Temos que fazer o verdadeiro, mas poxa, pastor, eu tenho tantas questões que eu não entendo, eu até quero mais de Deus, eu quero fazer mais de Deus, eu quero ter esse coração, mas tenho tantas dúvidas, tanto sentimento, tantas prioridades que estão na minha vida que eu tento vencer, mas eu não consigo. O que eu faço? O que eu faço para romper isso? Como que eu rompo isso? É simples, por mais difícil que seja, é simples. É você dando um espaço pequeno de prioridade. Tire um dia, uma das suas prioridades e deixa Deus colocar em você uma prioridade dele. Faça esse exercício. Se você pode deixar um dia, um domingo, para estar na igreja, com um monte de coisa que tem que fazer, tem que limpar a casa, tem que preparar as coisas para segunda-feira, aconteceu isso, mas se eu conseguir dar 2 horas do meu domingo para ir na igreja e deixar Deus falar, você começa a mudar o seu conceito. Não consigo no domingo, puxa, o pastor falou aí de um seminário, um estudo bíblico, puxa, eu vou tentar participar, não sei, entende? Comece a trocar algumas das suas prioridades. Isso não vai mudar quem é você, mas vai mudar o que Deus tem para você. Você vai receber de Deus e o seu coração vai começar a mudar. Ou vocês acham que eu cheguei a pastor de um dia para a noite? Ou vocês acham que foi simples assim, um dia acordei, nossa, né, você pastor. Sabe, queridos, Deus sabe, ninguém aqui acorda de manhã assim, o que eu posso fazer para sabotar Deus hoje? O que eu posso fazer para não deixar Deus agir na minha vida hoje? Ninguém acorda assim, ninguém acorda pensando como sabotar Deus. Só que a gente se perde durante o nosso dia com tantas coisas. Mas eu estou dizendo assim, permita, em alguns momentos, aí cada um, a colocar Deus como prioridade. Deixe Ele ser a prioridade. Em algum momento, troque a sua prioridade pela prioridade dEle. E quando isso acontecer, você vai começar a receber de um amor que já está em você. Só que ainda você não sentiu, talvez, como deveria sentir. E esse amor, ele vai te levar para um lugar, para um campo espiritual, para um ministério que vai alegrar a sua vida e vai te dar propósitos que são muito maiores do que aqueles que você já tem hoje. Posso ouvir amém? Amém. Fique de pé. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos, nesse aspecto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje Deus está falando conosco a respeito de dar prioridades. Estou feliz que você está aqui hoje na igreja, ouvindo essa ministração, porque eu creio que Deus preparou essa palavra hoje para mim e para você.